irmãos, eu os saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus e convido os irmãos a que abramos as nossas Bíblias na carta aos Hebreus. Essa é a nova série que nós estamos agora no culto da noite. Domingo passado nós começamos com os versículos 1 e a primeira parte do versículo 2. E hoje nós daremos continuidade com a segunda parte do versículo 2 e o versículo 3. Palavra do nosso Deus, que é inerrante, autoritativa, suficiente. Ela diz assim: nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós bendizemos, Senhor, o Teu nome e o fazemos com alegria, Senhor, porque temos a consciência, ó Deus, o tamanho do privilégio que temos de estarmos aqui, ajuntados pela Tua graça que nos dispôs os corações em desejo de estarmos para adorar o nome do Senhor, contados como parte do Teu povo, ó Deus, em grande privilégio, e agora para ouvir a Tua palavra do nosso Senhor, que é a palavra de Cristo, o nosso Rei, Senhor, o nosso Salvador, palavra que por meio de instruções, de confrontações, de correções, o Senhor nos corrige os passos, mas também, ó Deus, nos anima a alma, os corações, enchendo-nos de esperança. Então, ó Deus, nós estamos aqui postos e clamando, pedindo que o Teu Santo Espírito nos conduza neste momento, que pelo poder dEle, ó Pai, tanto o instrumento imperfeito que Tu usas, ó Deus, possa ser sustentado para que haja fidelidade na entrega da Tua palavra, como também pelo poder do Espírito o Senhor trabalhe cada coração, os Teus filhos e das Tuas filhas, ó Pai, para que recebam a palavra, ó Deus, com poder, para que ela alcance as profundidades dos seus corações e os transforme, os encoraje, os anime. É o que nós Te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, ó Pai. Meus irmãos, belezas naturais, elas não apenas cativam os nossos olhos e nos fazem admirar. Eu particularmente gosto muito da Chapada Diamantina. Aqui no caminho para o litoral nordestino, quando a gente viaja, um dos caminhos é passar pela Chapada ali e poder se encantar com as montanhas, com os vales, com a beleza daquele lugar. Eu não sei quantos conhecem, mas toda vez que eu e minha família passamos ali, nós ficamos com os olhos cheios de encanto, de admiração. E em momentos assim que nós contemplamos a grandeza, a beleza da criação, vemos esta beleza magnífica, é difícil não se sentir perto de Deus. Em lugares assim, onde você vê da obra de suas mãos de maneira tão detida. Normalmente vemos coisas belas, mas em ocasiões assim nós podemos ver melhor, com mais atenção. E se nós contemplarmos estas belas paisagens, isso certamente deveria nos fazer regozijar, se alegrar com o nosso Criador. Contemplar Jesus deve fazer com que nós o adoremos ainda mais. E é um exercício parecido com esse, de contemplar a criação e pensar no Criador. Enquanto a criação ela revela os atributos invisíveis de Deus, seu poder eterno, a natureza divina, como diz Paulo na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 20. Aqui em Hebreus 3, está sendo dito a nós que o Filho de Deus, Jesus,
é o resplendor, o esplendor de sua glória, a sua representação exata, a expressão da sua natureza. Assim como eu não teria aqui a capacidade de fazer com exatidão a descrição de belezas naturais, normalmente essas descrições elas ficam bem aquém do que você ir lá e contemplar com seus próprios olhos. Pelo menos uma vez na vida, você deveria fazer isso. Ir lá e ver com seus próprios olhos. E não apenas ficar nos relatos, nas descrições que são sempre incompletas. Da mesma maneira, nós estaremos aqui hoje expondo, falando sobre a glória de Cristo, sobre esta expressão de Jesus como o esplendor da glória de Deus, como a representação exata da sua natureza. E eu não gostaria que os irmãos me ouvissem e ficassem apenas com o que ouvirem esta noite. Já no começo desta exposição, eu gostaria de convidar você a voltar para a sua casa e a continuar se detendo nas palavras desses versículos. Dias e mais dias, se detendo em procurar ver aqui e experimentar isso pessoalmente, para que você possa apreciar a glória de Jesus, para que você possa se deter na supremacia de Jesus em todas as coisas. Na semana passada, nós falamos sobre a pergunta que talvez seja a mais importante, a pergunta mais crucial que cada pessoa precisa responder. E nós falamos que Jesus fez essa pergunta aos seus discípulos, quando ele os indagou: quem vocês dizem que eu sou? Se você, meu irmão e minha irmã, estiver enganado a respeito da identidade de Jesus, você terá dificuldades de se relacionar com Ele. Você não se curvará diante dEle como Senhor e Salvador, e isso terá um risco enorme para a sua vida. Por isso que as seitas, elas são tão destrutivas, porque elas estão enganadas quanto à identidade de Jesus. Porque elas não apenas cometeram o erro de entender Jesus mal e fora das Escrituras, mas pior do que isso, elas estendem a destrutividade delas, enganando pessoas a respeito da pessoa e da obra de Jesus. E se nós respondermos a esta pergunta feita por Jesus de maneira correta, isso nos ajudará a reconhecer que Jesus é o Rei dos Reis, nos ajudará a reconhecer que Jesus é o Senhor dos Senhores, o único que pode nos salvar dos nossos pecados, e nós nos prostraremos diante dEle, nos renderemos a Ele. Haverá em nossos corações uma rendição de completo amor e uma disposição neles para viver para a glória de Jesus. E assim nós estaremos seguros de que passaremos a eternidade com Ele, cantando com todos os anjos e com todos os santos, como diz Apocalipse 5,12: digno é o Cordeiro que foi morto. Jesus, ele disse a Pedro que a resposta para essa pergunta dele, ela não pode ser feita de maneira correta, vinda através de uma fonte humana. Nenhuma fonte humana será capaz de responder corretamente essa pergunta. O Pai do céu, ele diz em Mateus 16, verso 17, ele deve respondê-la para você. E é Deus quem revela a supremacia de seu Filho para as nossas almas. E é precisamente isso que o autor aos Hebreus está aqui, no começo da sua carta, argumentando conosco. Ele está nos mostrando que Jesus, que é a revelação suprema e final para nós, como nós vimos no domingo passado, Ele se revela a nós como o eterno propósito de Deus, de maneira que Ele nos é apresentado como o resumo de todas as coisas nele, como nós lemos também nas palavras de Paulo, no texto de abertura do culto em Colossenses 1, versículos de 15 a 20.
aqui através de 7 afirmações breves, mas de grande profundidade. Nós vemos o autor aos Hebreus falar-nos da revelação da supremacia do Filho de Deus, de Jesus como centro do universo, como aquele que existe para ter a primazia e a primazia sobre tudo, sobre todas as coisas. Entender estas coisas, meus irmãos, é entender o triplo ofício de Cristo, entendê-lo como profeta, revelado como a palavra final e revelando-se como a palavra final. Ele como sacerdote que fez a purificação de nossos pecados. Ele como rei que está entronizado à direita da majestade de Deus. Mas não apenas para nos dar conhecimento dos seus 3 ofícios, do seu triplo ofício, mas para, através de uma teologia profunda sobre a relação entre pai e filho, ele nos afirmar que muito mais do que um ponto teológico, há um ponto prático aqui, fundamental para todos nós. O ponto do autor aos Hebreus é que o propósito destas coisas reveladas a nós aqui é construir a nossa fé, construir a nossa confiança em Jesus, construir a nossa dependência de Jesus. E para que possamos aprender que Deus não se deu a conhecer de outra forma, senão através dele, de Cristo, de Jesus. É por isso que por tantas vezes nós repetimos que o cristianismo é sobretudo sobre uma pessoa, a pessoa e a obra de Jesus. E nós, quando estivermos de alguma maneira escapando deste centro que é o Senhor Jesus, nós estamos escapando de tudo que é o cristianismo. De maneira muito prática, nós não apenas vamos observar estas expressões para entender um pouco mais a essência de Deus, mas entender que tão imenso é o brilho que deslumbra os nossos olhos aqui, que brilha a razão do próprio universo sobre nós, brilhando sobre nós, Cristo Jesus. Ele é a supremacia sobre todas as coisas. Jesus não é um meio apenas, ele é o fim de todas as coisas. E é sobre isso que nós veremos mais esta noite, sobre a supremacia do Filho, a supremacia do Filho de Deus. E veremos em 7 frases que nós encontramos na segunda parte do verso 2 e no verso 3. 7 frases que nos sustentam a supremacia do Filho, a supremacia de Jesus. A primeira destas frases, ela aparece na segunda parte do verso 2, diz: a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Jesus é supremo, meus irmãos, sobre tudo e sobre todos, como herdeiro de todas as coisas. Como filho, Jesus também é um herdeiro. Os pais da igreja e os escritores medievais, eles fizeram uma associação desta afirmação aqui do autor aos Hebreus com a declaração que nós encontramos no Salmo 2, verso 8, onde o pai diz o seguinte ao filho: pede-me, e eu certamente darei as nações por herança, e os próprios confins da terra por tua possessão. Assim o salmista, e aqui nesta declaração do autor aos Hebreus, está nos falando de Cristo em seu papel como Redentor, e ao mesmo tempo como Senhor sobre as nações e sobre o seu reino. Ele é o herdeiro de todas as coisas. É assim que o Pai revela-nos Cristo como o supremo acima de tudo, em primeiro lugar, como seu herdeiro, como aquele que detém as nações, que detém o reino, que detém o universo, como herdeiro do Pai. Herdeiro de todas as coisas aqui é mais do que simplesmente o filho que recebe algo do Pai. É um título de grande honra, um título de dignidade. E esta expressão, ela é usada para nos mostrar que Cristo, ele tem esse lugar supremo em todo o universo.
o universo é dele. Sua exaltação ao lugar mais alto dos céus, depois da sua obra feita na terra, não é, meus irmãos, uma nova dignidade para Jesus. Não é algo que ele não tinha, que ele não detinha e que ele ganhou. Mas eternamente ele é esse herdeiro de todas as coisas. Filipenses capítulo 2, versos 6 a 11, vai nos deixar claro isso, de que ele está reentrando em seu lugar, e o seu lugar certo, quando ele, concluída a sua obra de redentor, ele vê-se revelado a nós que estávamos fora da eternidade, como aquele que é herdeiro de todas as coisas, que detém por possessão todas as coisas, não apenas as nações, mas o próprio universo. A palavra herdeiro, ela é atribuída a Cristo aqui, claramente na sua natureza humana, como uma extensão daquela que é a sua posição como filho do Pai na sua divindade. Isso é estendido a ele, o Deus que se fez carne, aquele que se fez na sua humanidade, na sua encarnação. E com o propósito de que nós possamos entender que ele passa na sua humanidade a ter a sua mesma primazia de herdeiro de todas as coisas, que o tem como filho, como a segunda pessoa da Trindade. E isso lhe dá uma posição como redentor, de maneira em que assim ele possa nos restaurar daquilo tudo que nós perdemos ou que havíamos perdido em Adão. Paulo ele proclama que se estamos com Cristo como seus filhos, nós somos herdeiros com ele. Tudo que é dele é nosso. Algum dia, meus irmãos, nós estaremos vivendo na eternidade, compartilhando desta glória do herdeiro por toda a eternidade. Este é o começo do nosso olhar e da nossa percepção sobre Jesus, como aquele que é supremo sobre todas as coisas. Você precisa olhar para ele como aquele que detém as nações, que detém o reino, que detém o universo como seu. E ao retomar todas as coisas, nós que fomos espoliados junto com todas as perdas de Adão, podemos estar seguros de que ele compartilhará conosco todo o deleite de todas essas coisas que lhe pertencem. Ele vai partilhar conosco todo o gozo e alegria de viver com todas essas coisas feitas antes, para que pudéssemos provar delas, nos deleitar nelas. Agora é preciso que você se lembre que só compartilha da herança de Cristo aquele que estiver nele pela fé. Somente aqueles que estiverem em Jesus, unidos a ele, por terem confiado exclusivamente nele, confiado nele como o seu Redentor e Salvador e Senhor, só estes poderão experimentar a partilha, este compartilhamento que ele faz da sua herança. Aos que ele aplicou a purificação dos pecados ao coração pecaminoso pela fé. Então esses, seus filhos, compartilharão da sua herança. Então você não apenas precisa olhar e contemplar, mas olhar também para o seu próprio coração e ver nele se há confiança em Jesus. Se há confiança que faz com que você esteja nele, o herdeiro de todas as coisas. Há ainda uma outra coisa importante a ser aplicada aqui. Muitos, mas muitos irmãos estão apenas vagamente cientes da qualidade desta herança. Cientes da herança que nos envolve aqui em Jesus. Portanto, nós devemos orar uns pelos outros, orar por nós mesmos, para que a gente tenha uma perspectiva melhor das coisas que temos em Cristo. Nós precisamos entender, como diz Efésios capítulo 1, versículo 18, que o Pai da glória, Ele nos deu o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dEle, para ver e entender estas coisas. E quais coisas? Para que conheçamos, meus irmãos, qual é a esperança do nosso chamado, da nossa caminhada, da nossa vocação,
Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos? Aquilo que Paulo também denominou de as riquezas celestiais. Nós corremos tanto atrás de coisas daqui, deste mundo e desta terra, e de alguma maneira nós temos um pensamento pobre a respeito daquilo que nós herdamos junto com o herdeiro, nosso Salvador. Jesus é o herdeiro do universo. Ele é o Senhor de todas as nações. Ele é o Senhor do reino. E muitas vezes nós achamos que Jesus é muito menos do que isso. E muitas vezes nós o fazemos esperar, nós o negligenciamos, nós damos de ombros ou mesmo as nossas costas a Ele, porque achamos que as coisas temporais são mais valiosas e mais preciosas do que esta grande herança, da qual Jesus é o herdeiro, e que Jesus compartilha com todos nós, e compartilhará conosco por toda a eternidade. O que tem sido a sua ambição? Para onde você tem olhado e dito estas coisas valem muito? Você tem olhado para Jesus como herdeiro e para a sua herança e dito, aí está, o conjunto das coisas mais preciosas do universo. É aí, e com esse que eu quero estar. Este é o primeiro ponto, a primeira afirmação feita pelo autor aos Hebreus, para que você perceba a supremacia de Jesus. Ainda no verso 2, ele continua dizendo, pelo qual também fez o universo. Jesus, ele é supremo como criador de todas as coisas. Aqui a referência é que todo o universo criado, todo o espaço-tempo, todas as coisas feitas no espaço e no tempo foram criadas por Jesus. João capítulo 1, versículo 3, afirma que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que já foi feito se fez. Paulo em Romanos 11, 36 diz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, que ele seja glorificado para sempre, diz Paulo, amém. Meus irmãos, essas afirmações, elas nos mostram que Jesus Cristo é o Deus eterno. Diferentemente do que pensam os arianos, os testemunhas de Jeová, que entendem Cristo apenas como tendo sido gerado, tendo sido criado, e que não é o Filho eternamente gerado do Pai, ou seja, Deus eterno. As testemunhas de Jeová, eles se apegam ao versículo 15, o primeiro que nós lemos de Colossenses capítulo 1, onde Paulo ali se refere a Jesus como primogênito de Deus. E eles interpretam a expressão primogênito de Deus como Jesus tendo tido começo e não sendo eterno. Eles se esquecem de ler o versículo 16, o versículo 17, que explicam o versículo 15. No verso 16 que nós lemos, olha o que é dito por Paulo. Porque por ele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam governantes, sejam autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. O que significa primogênito aqui? Primogênito não é um termo cronológico. Primogênito é sobre direitos legais de autoridade e de herança. O fato de o Pai ter criado todas as coisas por meio de Jesus, nos provam e nos mostram cabalmente que Jesus é o Deus eterno todo-poderoso. E os teus olhos precisam estar sobre essa verdade. Os teus olhos precisam estar sobre Jesus, o Deus eterno todo-poderoso que criou todas as coisas. E estando lá haverá deleite, haverá admiração. Você terá sido tomado em seu coração por louvor, por adoração a Jesus.
Quando nós olhamos, meus irmãos, para as coisas feitas, as coisas criadas, nós, por exemplo, nos espantamos com o átomo, com o DNA. Nós vemos tanto o DNA humano e animal refletindo um design incrível, uma interdependência nestas unidades mínimas da criação. Nós vemos que são peças que dependem do design umas das outras, numa complexidade que funciona numa incrível harmonia. E o autor aos Hebreus está dizendo que Jesus criou todas estas coisas. Ele é o artífice, o design. Quando nós olhamos para a imensidão do universo e vemos cerca de 100 bilhões de galáxias, cada galáxia contendo 100 bilhões de estrelas, o autor aos Hebreus está dizendo para você: pasme e encha-se de admiração por aquele que fez todas estas coisas. Foi Jesus quem fez tudo isso. Jesus, ele falou, e tudo isso veio à existência do nada, é o que o autor aos Hebreus está nos dizendo. Vendo isso, entendendo isso, você se rende àquele que é supremo sobre todas as coisas. Mas há uma terceira afirmação, começo do versículo 3, ele que é o resplendor da glória. Teodoreto, um dos pais da igreja, ele nos disse o seguinte: ele disse que os arianos, eles rejeitaram o livro de Hebreus no cânon por causa desse texto, por causa desta afirmação, especialmente a afirmação do versículo 3. Essa declaração que diz a representação exata de sua natureza, também na sequência, a quarta afirmação que nós vemos no versículo 3. Estas afirmações, elas refletem a unidade do Filho com o Pai, mesmo que nos deixem clara a distinção entre o Pai e o Filho. E isso perturbou completamente a mente dos arianos, dos hereges arianistas. Eles, negando a divindade do Filho, tiveram grande dificuldade com a carta aos Hebreus, e particularmente com o versículo 3 do capítulo 1. Aqui a atribuição de Jesus como o esplendor de sua glória o conecta com o Pai, de tal maneira que há um retrato aqui, de que os raios do sol, exibindo o seu brilho, é uma imagem que relaciona a própria relação do Filho, como sendo a exibição do brilho do Pai. Da mesma maneira que todo o fulgor e a glória do brilho do sol está presa, está conectada a Ele, o Filho também está conectado ao Pai, de maneira que é Ele o resplendor, a exibição do seu brilho e da sua glória. Jesus, ele reflete a glória do Pai, e de uma maneira que ele também possui a sua própria e inerente glória. Como nós vimos no Monte da Transfiguração, e também vimos na visão de João, em Apocalipse 1. Atanásio, o outro pai da igreja, ele diz o seguinte: quem não vê que o brilho não pode ser separado da luz, mas que é por natureza própria a ela, e coexistente com ela, e não é produzida depois dela. Ambrose, no mesmo espírito, ele diz: onde há luz, há brilho, não há como separar. E onde há brilho, também há luz. São distintos, mas são conectados. E assim não podemos ter uma luz sem esplendor, e nem esplendor sem luz, porque tanto a luz está no esplendor, quanto o resplendor está na luz. É assim que nós vemos a verdade da supremacia de Jesus como sendo o resplendor da glória do Pai. Em outras palavras, o autor aos Hebreus, nos reforçando a divindade de Jesus, está dizendo que o Filho é coeterno com o Pai,
assim como o brilho é coeterno com o sol. Estarão sempre juntos e sempre estiveram juntos. O Filho, meus irmãos, ele é essencialmente no Pai, e o Pai é essencialmente no Filho. Agora, uma pergunta aqui: por que isso é importante? Porque uma falsa doutrina sobre Cristo resulta em uma falsa doutrina sobre a obra de Cristo. E se você não entender estas coisas a respeito de Jesus, você não apenas não irá contemplá-lo, adorá-lo adequadamente, se render a Ele inteiramente, como você terá minado o Evangelho. Como você terá reduzido o Evangelho a uma caricatura, a um esboço qualquer. Ou você compreende todas essas verdades a respeito de Jesus e se rende a Ele inteiramente numa religião verdadeira. Ou você estará no mais profundo auto-engano. E é isso que o autor aos Hebreus quer preservar no coração dos homens e mulheres a quem ele escreve. Ele quer não apenas que haja fé no coração deles, mas que haja uma fé pulsante, fervente, consistente, que realmente saiba quem é Jesus, que realmente reconheça a sua obra, que esteja rendido a Ele e que de fato esteja debaixo do Evangelho, porque menos que isso não nos dará Evangelho. A quarta expressão, ainda no versículo 3, na sequência diz: e a expressão exata do seu ser. Jesus é supremo sobre tudo e sobre todas as coisas, como a representação exata da natureza do Pai. Veja, a ideia aqui do autor, ao escrever estas expressões, é nos dar a ideia de um caractere gravado, impresso. É como o selo em uma moeda. Essa expressão, ela vai denotar a ideia de que Jesus, ele é a própria essência de Deus. Ele não apenas revela, ele representa-nos a essência do próprio Deus. É a de correspondência exata à ideia aqui apresentada pelo autor. Envolve não apenas uma identidade da essência do Filho com a do Pai, mas mais particularmente uma revelação ou representação que é verdadeira, é confiável. Quando nós contemplamos Jesus, quando nós olhamos para Jesus, nós temos uma revelação, uma expressão fidedigna da essência e da natureza do Pai. Ele é adequadamente e verdadeiramente uma revelação do Pai para nós. Jesus, ele lá em João 14, versículo 9, ele disse isso a Filipe. Ele disse: quem me vê, vê o Pai. É neste sentido que ele disse isso. Eu sou fidedigno, verdadeiro em ser a revelação do Pai. Para conhecer a Deus, meus irmãos, nós devemos conhecê-lo como Ele nos é revelado. Nós precisamos conhecer Jesus. Lucas capítulo 10, versículo 22, enfatiza isso para nós. Ninguém, absolutamente ninguém vai conhecer a Deus Pai, sem conhecer o Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo. Esses termos aqui, eu preciso dizer para vocês e enfatizar, não são apenas uma expressão de uma teologia profunda sobre a Trindade. São coisas muito práticas aqui que estão diante de nós, e para lembrar vocês da importância de vocês terem Jesus no centro de tudo, o tempo todo. Nunca, meus irmãos, poderíamos ter entendido o Deus que, como diz 1 Timóteo 6,16, que habita em luz inacessível, a quem nenhum homem viu e nem pode ver, senão por meio de Jesus. É Cristo, Ele que nos apresenta e que nos dá conhecimento e nos revela o conhecimento de Deus.
Se Jesus ele não tivesse vindo à terra como homem para revelar-nos Deus, nós jamais teríamos conhecido Deus. Uma ilustração que vai nos ajudar a entender este ponto aqui diz respeito à história de um devoto hindu. Um religioso hindu, ele foi confrontado com a pregação de Jesus. E ele disse que tinha muita dificuldade de entender. Ele diz: olha, eu não consigo entender o conceito de que Deus ele assumiu carne humana na pessoa de Jesus. Eu não consigo conceber a ideia do porquê isso e do como isso aconteceu. Ele considerava sagrada toda a vida, como todo bom hindu, os insetos. E um dia ele estava caminhando em um campo e se deparou com um formigueiro. E naquele campo haviam ali fazendeiros passando máquina em todos os lugares para preparar aquele campo para o plantio. E no mesmo sentimento que nós estaríamos ao ver um prédio com centenas de pessoas ali morando, pegando fogo e desesperados para avisar aquelas pessoas e para salvá-las, aquele homem estava louco para avisar aqueles insetos, aquelas formigas. E ele pensou: como é que eu vou avisar estas formigas? Como eu vou avisá-las da destruição iminente, da morte iminente? Como ele poderia se comunicar com elas? Ele pensou: se eu tentar falar com elas, elas não me entenderão. Se eu gritar ou fizer algum sinal de fumaça, não me entenderão. Se eu sacudir, batendo os meus pés, não me entenderão. Nada do que ele pudesse fazer, como um homem que era, as formigas não lhe entenderiam. E foi neste ponto que ele finalmente entendeu. Ele entendeu e ele se deu conta de que, se ao menos ele pudesse se tornar uma formiga, ele poderia avisá-los antes que fosse tarde demais. E enfim, ele entendia a mensagem do cristianismo, a mensagem cristã, de que Deus se tornou um homem em Jesus para se comunicar conosco, de maneira que pudéssemos entender. Jesus se tornou Deus em carne para comunicar a sua mensagem de salvação a nós. E isso, meus irmãos, é gloriosamente incrível. Foi isso que Deus fez, e finalmente aquele hindu havia entendido isso. E ele havia entendido a supremacia de Cristo para todos aqueles que professam o cristianismo. Jesus, ele é supremo como herdeiro de todas as coisas. Ele é supremo como criador de todas as coisas. Ele é supremo como o esplendor da glória do Pai. E ele é supremo como a representação exata da sua natureza. Mas há uma quinta afirmação do autor aos Hebreus. Ele continua no verso 3 dizendo: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele agora chama a nossa atenção para o fato de que Jesus, ele não apenas criou tudo, mas ele mantém tudo, ele sustenta tudo, referindo-se à sua providência sustentadora, à sua governança sobre todas as coisas por ele criadas, todas as coisas mesmo. Veja bem, meus irmãos, mais do que simplesmente sustentar, o autor aos Hebreus está nos falando de um controle ativo, proposital. O uso da palavra aqui no original indica que Jesus, ele está continuamente, permanentemente sustentando todas as coisas no universo e por meio da sua palavra. Se nós pudéssemos traduzir isso em outras palavras, seria mais ou menos o seguinte: se Jesus parasse de sustentar, tudo se desintegraria. Vocês se lembram de Thanos? Quem aqui assistiu Guerra Infinita?
da Marvel, lembram? Do Thanos e com as suas joias do universo, ele desintegrando tudo. Seria algo parecido se Jesus deixasse de com a sua palavra sustentar todas as coisas, tudo no universo, absolutamente tudo, se desfaria. Ele não apenas criou, meus irmãos, Ele sustenta, Ele mantém. Esse é o Senhor Jesus. Isso refuta para nós, meus irmãos, o deísmo. Colossenses 1,17 diz: nele todas as coisas subsistem. Ou seja, se ele remover o seu controle e o seu propósito, tudo se desfaz. Nem um único átomo está a parte do governo de Jesus, do governo providencial de Deus. Cada gota de chuva, a sua menor partícula, cada floco de neve, cada vento ou rajada de vento, relâmpago, todas estas coisas, o Salmo 148, verso 8 diz que elas obedecem ao comando de Deus. Jesus, ele exerce esse imenso poder simplesmente pela sua palavra, que é cheia de poder. Ou, como diria João Calvino, apenas com um aceno de cabeça. Apenas com um aceno de cabeça, Jesus controla as mínimas coisas, nos mínimos detalhes no universo, de maneira que não existe sorte ou acaso. Nós dependemos, meus irmãos, totalmente de Deus, e nós devemos receber o tempo todo todas as coisas como vindo dEle, e vindo de acordo com o propósito da sua vontade para o bem. Foi sobre esta intencionalidade, este controle, que é proposital e cheio da bondade de Deus no exercício dele, que José disse na exposição que nós terminamos há poucos dias de Gênesis, lá em Gênesis 50:20, vocês intentaram o mal, mas Deus transformou o vosso mal em bem, porque Ele tem controle sobre todas as coisas. Isso deveria levar você a uma adoração profunda e uma rendição profunda àquele que é supremo sobre todas as coisas, o Filho Jesus. Mas há uma sexta afirmação. Ele diz ainda: depois de ter feito a purificação dos pecados. Meus irmãos, juntar tudo que nós falamos até aqui, especialmente a quinta declaração do autor aos Hebreus, fez a purificação dos pecados, nos dá algo impressionante. Porque o Senhor Todo-Poderoso, que poderia simplesmente deixar os pecadores se desintegrarem, se desfazerem, Ele deixou a glória do céu, assumiu a forma de um servo, e veio aqui para nos servir, sendo obediente até a morte de cruz, para, como diz o autor aqui aos Hebreus, nos purificar dos nossos pecados. Isso nos faz cantar sublime amor, maravilhoso amor. Isso nos faz encher os corações de adoração, de gratidão. Ele fez isso de uma vez por todas, mesmo quando não precisava fazer. Spurgeon, ele diz que ele treme quando ouve as pessoas falarem de Cristo como um ser desapontado, falarem de Jesus como o carinha feio da escola que está apaixonado pela menina bonitinha. E quando ouvimos coisas do tipo: dê uma chance a Jesus. Jesus, meu querido irmão e minha querida irmã, não é o pobre coitado feio da escola que está doido pela menina bonitinha.
Ele é o Todo-Poderoso do universo, que com todo o seu poder encheu-se de amor por cada um de nós e fez-se servo para dar a sua vida por nós. Então mude a maneira como você tem tratado Jesus. Abra seus olhos, encha-se de temor, porque aquele que é o teu Salvador, aquele a quem você tem negligenciado de muitas maneiras, Ele é o Todo-Poderoso do universo. Ele não é apenas aquele que criou todas as coisas, mas que as sustenta em sua palavra e seu poder. É um grande conforto, diz Spurgeon, saber que nossa purificação está segura, porque Cristo pagou por nós, e nós receberemos todas as vantagens, todas as riquezas celestiais, que estão asseguradas nesta purificação, nesta grande salvação. E finalmente, o verso 3, ele nos traz a 7ª declaração. Ele diz: pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, com a sua obra magna, exibida, revelada e pronta, diz o texto, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Meus irmãos, Jesus é supremo como aquele que sentou-se à direita da majestade nas alturas. A obra de Cristo é a conclusão da obra da redenção. E Jesus, ele pagou por nossos pecados de uma vez por todas, e se assentou em sua glória. Ele reina. Ele ascendeu aos céus e agora está exaltado e caminhando para exibir-nos todas as coisas de uma maneira definitiva na consumação do reino messiânico, para nos fazer viver o reino da glória. O fato dele estar assentado à direita da majestade nas alturas significa que ele está no lugar de maior honra. Obviamente aqui não é um lugar literal, porque Deus Pai, que é Espírito, não tem mão direita e nem mão esquerda. Mas aqui é usada de uma linguagem humana para transmitir a ideia para nós de que não há designação superior possível. Jesus é a supremacia de todas as coisas. Ele que foi nos apresentado nas 6 declarações da sua supremacia, agora é apresentado nesta 7ª para dizer que não há nada acima de Jesus. Absolutamente nada. Ele está sentado à direita do Pai, retrata Jesus como o soberano governante do universo. O que nós veremos na sequência nos versos 8 e depois no verso 13. Isso nos afirma de maneira categórica a divindade de Jesus, ao mesmo tempo que indica um grau de subordinação do Filho ao Pai. Mas embora ele seja subordinado ao Pai de maneira voluntária, o que o autor aos Hebreus está nos mostrando é que Jesus é igual a Deus em seu ser essencial. E pela vontade do próprio Pai, Ele está exaltado e revelado como sendo a supremacia de todas as coisas. Estas 7 expressões, meus irmãos, elas nos apresentam uma descrição gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E para vocês isso não pode ser apenas uma teologia interessante. Se Jesus Cristo é quem está sendo descrito aqui pelo autor aos Hebreus, então todos vocês, todos nós, precisamos estar curvados de joelhos diante dele,
com os corações admirados e completamente pasmos pela glória e supremacia dEle, cheios de adoração, cheios de amor por Ele, cheios de obediência a cada reivindicação que Jesus fizer sobre as nossas vidas. E como disse Abraham Kuyper, ele olha sobre nós e não há um único milímetro ou centímetro da nossa vida sobre o qual ele não lance seus olhos e diga: isto é meu. Mas eu te pergunto, você de fato está ciente do que significam as coisas aqui ditas sobre o Supremo Filho de Deus? E sua vida tem sido adequada a quem entende a grandeza e a supremacia de Jesus? Ou você tem feito dele, no seu auto-engano, na sua desobediência, alguém menor? Isso só para você e para sua ruína. Desobedecer descaradamente o soberano, o Criador Todo-Poderoso e Senhor do Universo, é a mais contundente arrogância e estupidez. Nada neste mundo é mais arrogante e estúpido do que ignorar Jesus. E esta é a maior das tragédias e ruínas sobre as quais alguém pode viver. Por isso eu lhe convido nesta noite a render-se a Jesus, a curvar-se diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que é supremo sobre tudo e sobre todas as coisas. O Filho de Deus é supremo sobre tudo, e você deve viver para adorá-lo, amá-lo e obedecê-lo completamente em tudo. Renda-se a Jesus, louve-o, adore-o, e que a sua vida possa ser uma vida de profunda admiração daquele que é o sol das nossas vidas, daquele que brilha a glória do Pai, daquele que é o sol do universo. Renda-se a Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, que diante das Tuas palavras, ó Deus, diante daquilo que nos foi revelado pelo Espírito a respeito da glória, da grandeza e da supremacia de Jesus, que os Teus filhos e filhas estejam com os seus corações cheios, ó Pai, de temor e de admiração pelo nosso Salvador e Rei. Que, ó Deus, nós possamos sair daqui esta noite para uma semana onde Jesus domine, ó Pai, sobre cada uma das nossas decisões, sobre cada uma das nossas escolhas, sobre tudo nas nossas vidas, em cada momento, em cada lazer, em cada interesse em particular. Que em tudo, ó Pai, nós estejamos vivendo vidas totalmente centradas naquele que é supremo sobre todas as coisas, sobre tudo. O Senhor, Criador e mantenedor do universo, o Rei Jesus Cristo. Que os nossos corações e as nossas vidas estejam prostrados diante do nosso Rei, e que os nossos corações estejam em grande gozo e deleite desse Rei que é todo amor, que é o amor das nossas almas. É o que nós te pedimos no nome dEle, ó Pai. Amém.